último livro do Novo Testamento, que tem por título Livros, ou Livro das Revelações, qual é o escritor, o apóstolo do amor, João. Teve revelação tremenda na ilha de Patmos, e Deus se manifestou grandemente e deu as suas grandes e poderosas, importantíssimas, não que as outras revelações não eram importantes, não, mas essas daqui. Irmão, se os crentes, olha, se o crente lê o livro de Apocalipse, ele vai ter medo até de dormir. Se o crente lê o livro de Daniel, é que ele vai ficar preso com medo. Ele tem passagem na Bíblia do Apocalipse que é estreita. Se o crente não estiver enquadrado, quem está entendendo? Faz um teste, lê o livro de Apocalipse, aí depois você me fala. Tem crente que não entende o livro de Apocalipse, entende mais o primeiro capítulo, o segundo capítulo, capítulo 1 e 2, entende? Vai para o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 10, aí vai indo. Acabou. Fecha aqui. Aí vai para uns mais fácil. Abra aí o livro de Apocalipse 19. Glória a Jesus. Graças a Deus. Apocalipse 19, no seu verso 7, que diz: regozijamos-nos e alegramos e demos glória, porque vindas são as portas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E se lhe escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele disse-me: não faz tal, sou teu conservo e de teu irmão, e tenho o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Está aí, irmãos, palavra tremenda. Este homem teve revelações profundas, revelações que ia acontecer, revelação do futuro, ou seja, que aconteceu, que algo que aconteceu naquele período, naquele momento, e revelação que ainda estava por vir, ainda estava para acontecer. E no capítulo 19 fala da queda da Babilônia, a alegria e triunfo dos santos, ou dos justos. Então, irmãos, só vai ter alegria aqueles que passar pelos portões celestiais. Só vai triunfar aqueles que passaram pelos portões celestiais. Pode cantar aquele hino dizendo que a minha prova hoje tem sabor de mel, mas ali não é triunfo, ali é um momento passageiro. E diz mais este hino que você, os seus inimigos vão ter em plateia e você vai estar no palco. Mas a minha Bíblia,
ela diz que quem está no centro é Jesus. Quem está no palco é Jesus. Paulo, aliás, o próprio João, quando ele ouviu um dos discípulos dele dizer: João, tem um que está fazendo mais discípulo do que você. Ele disse que ele cresça e o diminua. É assim, irmãos, que Cristo quer que a sua igreja cresça. A igreja tem dois tipos de crescimento. Ela pode crescer tanto em números, como ela pode crescer na graça. Se tiver 30 pessoas dentro da igreja, não cresceu na graça, ela precisa receber o avivamento do nosso Deus. Porque crescer em números e não crescer na graça, de nada adianta. É como fora uma espingarda, um cano da mesma, sendo reto, mas vazio por dentro, não tendo conteúdo. Mas se for uma igreja que cresce em números e cresce na graça, o diabo ele cai por terra. Os malignos não resistem e assim cai por terra. Todos aqueles que são enganadores e passaram a congregar numa igreja que passa a receber crescimento de números e crescimento da graça, aquelas pessoas se convertem ao cristianismo. Quem está entendendo? Então é que Paulo disse, o próprio Lucas disse no livro de Atos, que a igreja crescia em números e crescia em graça. Muitas vezes, olha, a minha igreja está cheia, está uma bênção, tem culto todo dia e todo dia está cheio, mas está na graça. Tem que ver se está na graça, porque a palavra de Deus é muito linda e maravilhosa, que João Pedro disse: antes que crescer na graça e no conhecimento. Não adianta a igreja estar cheia para depois ela sair e 2 minutos ela ficar vazia. Como assim? Ela ouve a palavra de Deus, ela pode se alegrar no momento oportuno hoje, mas quando vem as heresias, vem a calúnia, vem a briga, o desânimo, vem a contenda, vem a perseguição, aquela pessoa que estava na igreja não tem mais prazer em cultuar, não tem mais prazer em buscar a Deus. Mas aquele que vem para a presença de Deus, ouve a palavra de Deus e coloca em prática o que Deus falou, o que Deus ali colocou em sua presença, pode vir luta, pode vir calúnia, pode vir até mesmo perseguição, ele está na presença de Deus. Por quê? Porque ele cresceu na graça. É como Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Veja, e ele comenta dizendo: nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Cristo. Hoje muitos crentes estão se separando do amor de Cristo. Não é Cristo se separando da igreja, é a igreja se separando do amor de Cristo. Muitos não têm mais a vontade, a sede de cultuar. Muitos não têm mais a vontade, a sede de louvar a Deus. Quando se fala de festividade, se fala de alegria. Quando se fala de festividade, se fala de festa. Se falando de festa, se fala de confraternizar. Se falando de confraternizar, de união, de comunhão. Mas ainda que venha ter as festas, tem que ter convenção de alma. Ainda que venha ter festa, congresso, tem que ter comunhão. Não podemos entrar no grupo só porque vai ter festa hoje. Não podemos ingressar em uma banda só porque ela vai se apresentar hoje. Ela tem que cantar no grupo hoje, amanhã e até a vinda de Jesus. Ele tem que estar na banda e permanecer na banda até a volta de Jesus. Mas hoje é completamente diferente. Muitos querem louvar a Deus se a igreja estiver cheia, se tiver umas 3, 2 pessoas, e
A pessoa diz: vamos aguardar um pouquinho de gente espera. Mas aquele que veio para a igreja para adorar, ainda que venha dar uma ou duas, no dia, no momento em que ele recebe a oportunidade de exaltar, ele não quer saber se a igreja está cheia. Ele quer saber que Deus está ouvindo o seu nome, está ouvindo a sua glorificação. É por isso que o João, ele escreve: regozijamos-nos, nos alegramos e nos damos glória, porque vidas são a porta do Cordeiro. Hoje nós estamos diante desta mesa, a qual homens e mulheres hão de ceiar. Última ceia do ano, última ceia de 2016. Preste bastante atenção: ceia não é para qualquer um cear. A ceia não é para qualquer pessoa estar participando. Tem ceias de algumas igrejas que desviado participa dela, e pessoa se casou, se divorciou, casou de novo, participa dela. Tem pessoas que bebem, fuma e praticam coisas erradas, participa da mesma. Mas João, ele está dizendo: olha o que diz: foi dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E o anjo traz o significado do linho, da pureza, dizendo para o João, falando, às vezes foi dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que aquele que é justo faça a justiça ainda, não ainda mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Tem crente no tempo, no século 21, que não quer se santificar. Tem crente no século 21 que não quer amar. Tem crente no século 21 que não quer fazer justiça. Se o homem que louva, prega, toca, enfim, que diz que é cristão e faz coisas erradas, aqueles irmãos contemplam de misericórdia. Vamos orar a Deus. Mas, irmão, se Deus mostrou você, mostrando para outro irmão que o outro errou, não é
ou não entende. A Bíblia diz que Jesus, ele fala: o povo me honra com os lábios. E ele diga-me quem era Jesus. Aí você fala: irmão, Jesus é Jesus. E eu vou mais além ainda. Quem era Paulo? Paulo, ele não aprendeu aos pés de Cristo como seus discípulos. Paulo, ele não estava no Monte da Transfiguração quando se manifestou aquela linda graça e poder de Deus na vida do Filho. E Pedro viu isso. Paulo não estava presente. Paulo, quando ele sabe que a igreja de Corinto estava se desviando de uma tal maneira que tinha fornicação dentro da casa do Senhor, Paulo, ele não chora, mas ele fica irado de uma tal maneira que ele pede para que a igreja venha afastar o rebelde da presença da igreja. Mas no segundo livro de Coríntios, Paulo diz: trata com amor aquele que foi disciplinado e traz ele para a presença da igreja. Precisamos de muitas vezes de uma disciplina tal que de uma maneira que o próprio Deus se manifesta em favor daquele que está parado. Porque se nós vemos um pecado que está se crescendo de uma tal maneira, nós não podemos pedir para orar. Nós não podemos pedir, vamos jejuar. Não, se eu estou vendo o irmão errando, eu tenho que chegar e dizer: irmão, você sabe que não pode. Ah, irmão, mas a igreja X, a coisa maligna do diabo que está colocando na vida dos crentes é olhar a vida do A, do B, a igreja C, e esquecer o que está acontecendo na sua. Muitas vezes nós olhamos a igreja do lado e não olhamos aqui a nossa igreja. A igreja do lado, 6 horas da manhã está cheia. A igreja aqui, 7h30 da noite, não tem ninguém. Então é necessário nós olhar para a nossa igreja. Muitas vezes nós vemos só para o culto da ceia e não vem mais. E nós dizemos: irmão, nós estamos trabalhando. Mas lembre-se, se você estiver orando, jejuando, buscando ainda na fonte do teu trabalho, Deus pode te visitar. Mas não esqueça de cultuar, não esqueça de buscar a Deus. Quando se fala de culto de oração, tem um jeitinho para você estar envolvido no culto de oração. Se você está conhecendo que tem estudo bíblico na sua igreja, tem um jeitinho e você fica no estudo bíblico, porque você não sabe o dia de amanhã, você não conhece o amanhã. Mas se você ficar no aprendizado hoje, vai lhe dar um bom aproveitamento daqui a minuto. Nós temos que se despertar na presença de Deus. Certa feita, um homem estava pastoreando um rebanho. Eu não sei se eu contei aqui. E esse homem pastoreando, muitas vezes a ovelha saiu do rebanho, e aquele homem, aquele pastor pega aquela ovelha com aquela vara, toca nela e ela volta. Segundos, minutos, ela sai de novo. Aí aquele homem pega a vara, traz ela, mas aquele homem, aquele pastor de ovelha, ficou certa feita irado, desgostoso, pega aquela ovelha e quebra-lhe a pata dela. Quebrando-lhe a pata daquela ovelha, ele pega dois gravetos de árvore e põe na pata dela, pega uma faixa, começa a enfaixar a pata daquela ovelha, e ele põe no braço e diz: agora dos meus braços você não sai. E por onde aquele rebanho ia, aquele pastor estava com aquela ovelha no braço. Quando o pastor levava o rebanho para beber água, aí o pastor pegava o cântaro e levava até a boca daquela ovelha para ela beber água. Quando ele levava as ovelhas para comer, para a pastagem, aí também o pastor levava aquela ovelha no seu braço. Aí certa feita, o pastor diz assim para ela: sabe por que eu quebrei tua pata? Porque tu é rebelde. Enquanto eu não fazer isso contigo, tu pula, tu vai para onde quer, tu pensa: não, mas você tem que estar do lado do rebanho, junto comigo, para que os lobos não venham te devorar. Passou meses, passou período, a pata é ligada novamente. Aí ele tira aquela atadura
ouvir para pregar. Mas hoje tem muitos que se dizem evangelistas, só aparecem na igreja na ceia, e onde lá se aparece. Aí ele diz para o pastor: pastor, eu sei na igreja X, não é assim não, irmão. É como diz aquele ditado: aqui na casa de mãe Joana, tem que estar aqui na presença dos santos para participar da ceia. Você não é melhor do que ninguém. Temos que ser junto, porque diz a Bíblia: esperaremos pelos outros, aguardaremos aos outros. Mas não tem isso. Na época que eu vim para o cristianismo, na igreja Assembleia de Deus, para colocar alguém na frente do diaconato ou no presbitério, a diretoria saía da sede e ia até o bairro. Chegava lá no bairro, não perguntava para a esposa, perguntava para os vizinhos como estavam. Você conhece uma pessoa por nome fulano? Ela é crente da igreja X. Você sabe como é o procedimento dele aqui? A vizinhança diz: não, ele é uma ótima pessoa, ele faz isso, faz aquilo, ele não é assim, então. É aí a diretoria ia até o supermercado, fazia pergunta ali para quem conhecia, porque se soubesse a diretoria que aquele irmão era mal pagador, era briguento, se ele era caluniador, a diretoria não lhe colocava para fazer algo na casa de Deus. Hoje não. Hoje nós estamos colocando por camaradagem, batendo nas costas, mas para entrar no céu, santo, tu não vai bater nas minhas costas. Para tu entrar na glória, não adianta vir até o missionário, vir até o homem, não esquece isso. Para você entrar no céu, as tuas vestes têm que ser branca e o filho resplandecente e pura diante de Deus. Quando eu assumi o Áurea, estou precisando de dois dirigentes. Aí teve um irmão que disse: irmão, por que você não coloca o irmão X? Eu falei: vou orar a Deus. Vou com ele, mas eu vou orar a Deus. Só que eu não vou pôr esse irmão, por quê? Porque ele entregou o trabalho 2 vezes, menos de 1 ano. Então se eu pôr ele não vai fazer jus o que ele recebeu. Se menos de 1 ano ele entregou 2 trabalhos, imagina eu que coloquei o negócio. Ele vai entregar o 3º antes de acabar o ano. Quem está entendendo? Podemos fazer isso. Só porque eu conheço A, B ou C, não é porque eu conheço. Tem que ver se tem chamada. Não é porque ela mora do meu lado, ela pode morar debaixo do meu teto. Tem que ter chamada. Temos que ter despertamento na casa de Deus, independente se ele vai se desviar depois, porque no futuro quem sabe é Deus, não nós. Se tiver chamada, põe ele agora. Acabou. Quando eu tirei a ceia de domingo pela manhã e coloquei na quinta-feira à noite, na segunda quinta à noite, falaram: não vai vir ninguém. Eu falei assim: no culto de doutrina está vindo 35, na ceia está vindo 65. Se tem 75 mesmo, cadê a outra metade? Então vamos fazer um teste, nós vamos orar a Deus. E eu vou tirar a ceia de domingo pela manhã e vou colocar quinta-feira à noite. E quem trabalha, irmão Paulo? Quem trabalha vai vir para a oração do sábado e depois passa a participar da ceia numa salinha. Quem está entendendo? No primeiro mês da mudança, sabe quantos crentes foram? Na doutrina, se estava no 35, domingo pela manhã, só no dia da ceia apareceu 65, foram 65 no dia da ceia da doutrina. Você está entendendo? Não? Muitas vezes nós temos que fazer um sacrifício. Se não fazer sacrifício, não vai para frente. Entendeu? Se nós estamos pegando e lá, eu faço o seguinte, irmão: toda a ceia do campo, os dirigentes têm que me enviar a ficha de todos que participaram de cada verso, para que eu venha saber se o dirigente está ou não está se preocupando com a igreja, não, ele convém.
Se tem 40 membros e se há 35, cadê os 5? Então aquele dirigente tem que me dar uma resposta bem clara, uma posição bem colocada, para saber se aquele 5 pode ser algo pode. Se eu ver que aquele dirigente não se preocupou com a igreja, nós fazemos um remanejamento para com ele. Porque dirigir é fácil? É fácil. Saber o porquê a igreja não está ceando já é outra coisa. Nós temos que saber. Esse negócio que o obreiro passa uma semana sem ir para a igreja e sai para pregar, não. Tem nada disso. Você tem que estar na igreja, querido. Não, é que você tem que ser exemplo, amado. Paletó e gravata, por favor. Não tem esse negócio de não, é que. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Se despertar naquilo que nós foi aprendizado. Hoje está difícil o negócio. Hoje tem igreja que jovem, adolescente, menino de 12, 13 anos está namorando, dirigente aplaudindo. Falando é melhor namorar aqui do que lá fora. 12 anos não tem idade para namorar, tem idade para estudar e buscar a Deus. Namorar não é idade para 12 anos. Mas tem dirigente que está tapando os olhos, colocando um tampão na cara para não enxergar. Não é assim, querido. 12 anos de idade, tem que namorar. Pai, faz favor, você não está vendo que a sua vida não tem idade para namorar, pai. Mas os dirigentes têm medo de falar a verdade. Falando a verdade, a igreja, ela é avivada. Se nós parar de falar a verdade, a igreja se torna enferma diante de Deus. Está difícil hoje de arrumar dirigente que tenha responsabilidade, como é fazer responsabilidade. Se um obreiro aparece na igreja sem Bíblia, sem nada, ao dirigente, esse é o homem de Deus, ele era, está deixando os princípios. Temos que nos despertar. Tudo começa pelo púlpito. Tem dirigente que fala, não, meu lugar é no púlpito, irmão, o lugar do pastor, irmão, é no meio da ovelha. Eu, irmão, presbítero de um ministério, disse, pastor, na sua igreja tem vigília? Eu falei, toda sexta. Nós temos uma vigília de expansão jovem. O que tinha de jovem nessa igreja não foi brincadeira. O que tinha de jovem na confraternização não era brincadeira. O homem encheu de jovem e de obreiro. Sabe como é que eu faço lá? Na hora da administração eu ponho um obreiro para pregar. Na hora. Não é esse negócio de... Se eu ver que o tal obreiro não veio, a próxima confraternização ele vai para o culto. Se o dirigente não veio, ele não dá uma boa justificativa, na próxima confraternização é aquele dirigente que abre o culto. Temos que parar com isso. Obreiro, dirigente tem que abrir culto. Dirigente tem que... Hoje não se... Hoje você não encontra diácono abrindo culto. Hoje você não encontra presbítero abrindo culto. Só se for uma concentração, aonde está Débora, Lorival, aonde está o Luiz Rubio. Não, nós somos membros. Temos que abrir culto também. Pastor abre culto, dirigente abre culto, diácono abre culto, presbítero abre culto. Ele não é melhor que ninguém. Tem que abrir culto. Essa época já foi, não foi. Tem que ser exemplo. Ai, não voltou, eu estou aqui toda manhã, estou aqui todo dia, você não estou perguntando qual hora tu chega, estou falando que também tem que abrir culto. Temos que nos despertar a isso. A igreja parou no tempo. Estamos vendo algo lá fora, trazendo para a igreja para atrair o povo. É a visão da igreja do século XXI. Mas a minha Bíblia não nos ensina assim, não. A minha Bíblia nos ensina dizendo que quando foi levado ao cativeiro, estava lá Daniel dentro da Babilônia. Ele não pegou nada da Babilônia para atrair o povo. Na sinceridade dentro da Babilônia, Deus se manifestou em favor dele. José foi levado para o Egito. Ele não levou nada do Egito para um alvo, para tocar e contagiar. Não, ele levou a sinceridade dentro dele para dentro do Egito. Temos que levar
senhor vai estar no sofá e a sua esposa vai abrir a porta de roupa íntima. Ok? Quem está entendendo? Amém. Quando eu chegar lá na sua casa, eu quero que a sua esposa me receba de roupa íntima. Aí ele disse: misericórdia, não pode, porque ele pode. Não, roupa íntima. Vigia. Eu falei assim: ela vai estar na praia. E quem vai estar vendo ela? Aleluia. Qual a diferença? Qual a diferença? Quando você encontra o obreiro bombado, cabelinho para cima, parece que chuparam o cabelo dele, está mais bombado, camisa, ele veste ele, está com pé. Bíceps e tríceps está enorme, o antebraço está coisa, está malhando. Quer malhar, santo? O jejum. Quer malhar a oração, o joelho. Tem problema. Aí você vai malhar com Jesus, vai expulsar diabo só na oração. Hoje não, hoje você encontra os obreiros malhando. Hoje você encontra o obreiro que não quer mais se colocar de joelho, porque sapato não é de couro, é aquele sintético, que não pode ver um pingo de água, que ele racha todinho o sintético. Mas sapato de couro ilegítimo, você enverga o bicho, ele volta. Você enverga o rapaz, ele volta. O bigode ele faz isso. Sintético não. Como que sintético e mais prova? Fica 2 horas de joelho. O rapazinho vai envergar. Quando você volta à posição normal de origem, ele desce. É assim a vida do crente. Tem que ficar envergado. Quando ele voltar na vida de origem, ele volta ao normal. Aleluia. Tem crente que só está andando envergado, Glória a Deus. porque ele está sendo chamado para a conta do cordeiro e não está entendendo. Aleluia, Deus. Hoje você está aqui diante dessa mesa, mas eu quero ver se naquele dia você vai estar presente. Vigie com a internet, vigie com o tal de WhatsApp, vigie muito. Por que a irmãzinha está falando? Irmão, você tem WhatsApp? Não, por que você está tendo WhatsApp? Entendeu? Não dá WhatsApp para ela, não para a esposa. E vigiar com isso. A igreja está perdendo o foco de Deus. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos perder a essência do Espírito Santo. Aleluia. Vai. Sabe por quê o diabo não está mais caindo em algumas igrejas de Deus de amor? Falta de jejum e oração e santidade. E pregar a verdade. Não está mais caindo o diabo. É os crentes que estão caindo no comodismo. Como é que era o culto doutrinário antigamente? E hoje, como é que está o culto doutrinário? Como é que está o culto de oração antigamente de hoje? Só na oração, pelas 7 horas, o diabo já caía. E hoje, é necessário chamar o irmão que tem que ter dom de expulsar o diabo. Eu nunca vi na Bíblia. Nunca vi pessoas com dom de expulsar demônio. Não fale isso, que é errado. Não existe. Não existe. A Bíblia diz: é em meu nome. Em meu nome. Paulo não tinha dom de expulsar diabo. Paulo não tinha. Ou tinha. Paulo não tinha. E como é que se busca o dom de expulsar diabo? Não existe isso. O que existe é sinceridade e ser temente diante de Deus. Não existe isso. Tem precisando puxar o irmão que aviva a igreja. Não existe isso. Temos que buscar, primeiramente, humilhação diante de Deus para nos avivar a igreja. Está entendendo? Amém? Então vamos nos despertar. Vamos ficar dentro da voz de Deus. Eu estava na ceia lá daqui mesmo do campo de Guaianá, do Alto, e falei das 3 vozes que estão dentro da igreja: a voz humana, a voz de Deus e a voz do diabo. O crente precisa discernir qual é a voz que está falando com ele. E tem muitos assim. Tem discernimento qual a voz que está falando conosco. Antigamente, quando se namorava, o irmão, a irmã trazia até o dirigente. O dirigente levava até o responsável do
A igreja dá toda a assistência hoje. O casal ele começa a namorar, noiva, casa e a igreja não sabe. Alguns da igreja sabem que ele noivou. Alguns da igreja sabem que ele casou. Nem o pastor dele sabe. Isso é uma falta de respeito enorme com a igreja de Cristo. Precisamos ter respeito para com os outros. Aleluia! Quando nós aqui estamos participando do corpo, todos amam e participar assim também. Ah, mas eu não gosto da irmã, então todo mundo está no céu. Temos que ter essa linha de raciocínio. Temos que estar com essa compatibilidade um para com os outros, amar, ser fiel, ser temente. Quando no 14 de fevereiro eu conversei com a minha esposa para nós iniciar o namoro. Dia 13 de fevereiro conversei com ela. Dia 14 iniciamos o namoro. Dia 14 do mesmo mês que nós iniciamos o namoro, eu já fui direto para o meu pastor. Falei, olha, eu estou namorando com a irmã Eva, e eu estou pensando, não somente pensando, estou comprometido com ela e vou casar com ela. Entendeu? Aí teve a troca de pastor. Eu fui no outro pastor que assumiu o trabalho, falei, pastor, assim, e vou casar com a irmã. Ele falou, não, tudo bem. Aí ele levou até o responsável do campo. O responsável do campo ainda fez uma brincadeira, porque isso é uma falta de reverência muito grande, de respeito, porque não se está colocando pastores para dirigir campo com direção de Deus. É aquilo que eu digo por camaradagem, amizade. É isso que está acabando com o campo. Temos que não colocar uma amizade só porque eu conheço o irmão ou corrido para dirigir o campo, não. E ali conversando com ele falou uma palavra de brincadeira. Eu falei para ele, o senhor é casado? Ele disse, sou. Eu falei assim, mas por que o senhor tem essa coragem de casar? Porque a pergunta que eu falei para ele é que eu disse, vou casar com a irmã. Não, você é corajoso, né? Aquilo ali não serve nem para ser pastor. Temos que abrir os olhos com quem se coloca dentro. Irmão, se um dia eu chegar no meu pastor e falar, pastor, eu não estou entendendo essa passagem, e o pastor falar, eu não sei, eu quero lugar que eu vou ter igreja. Eu faço. Porque eu estou dentro da igreja, qual o pastor não sabe me orientar, o que eu estou fazendo ali dentro. Quem está entendendo? Aí você vai até o irmão tem mais conhecimento do que o pastor. Aí você fala, não, irmão, pastor, o dom dele é diferente. Mas pastor, ele tem chamada para ensinar. Quando é pastor, é para ensinar. Pastor ensina, corrige, disciplina, exorta, está na Bíblia. É para ensinar. Nós precisamos ter esse dom. Buscar, ter curiosidade para folhear a Bíblia, para se observar. Amém? Escolhe que vem, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fique firme por Jesus. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor Deus, confio na tua bênção, na tua vitória, para o teu grande livramento, pelo poder que há no teu nome. No nome de Jesus, abençoa a tua igreja, em nome de Cristo. Irmãos, quem é